A festa não para. Essa história de prévias carnavalescas aqui no estado de Alagoas, com a ideia de que a gente não vai ter carnaval nos dias de carnaval, tudo conversa, né? Vai ter carnaval nas vésperas, nas prévias carnavalescas, tem carnaval durante o carnaval, e eu acredito que até depois do carnaval ainda tem as famosas ressacas. Mas olha, aluguel por temporada e festas em condomínios residenciais durante o carnaval. Bom, dizem que o carnaval é a festa que não tem regra, né? Que a regra é não ter regra, mas tem regra, viu, gente? Tem regra e precisa ser seguida, e quem vai nos ajudar a fazer com que a festa seja só alegria é o advogado condominial, Dr. César Nantes, que vai nos ajudar a entender como é que a gente pode ter um aluguel por temporada durante esse período e ainda se manter amigo de todo mundo lá no condomínio, e de que maneira a gente vai poder fazer as festas nos condomínios residenciais durante o carnaval e mesmo na festa do sem regra, ter regra. Dr. César Nantes, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, o prazer é meu estar aqui novamente. Bom, doutor César, como é que funciona o aluguel por temporada nesse período de carnaval? Tem algumas práticas que podem nos ajudar a ser um pouco mais seguro, deixar aquele que chega mais seguro, os que já estão também não ser tão incomodados, doutor? Já conversamos várias vezes sobre aluguéis por temporada e já está ficando cada vez mais pacificado, não só no tribunal, como no entendimento já dos síndicos, dos condôminos, que essa locação por curtíssima temporada, ela já é uma realidade, né? Então os condomínios, eles não estão tentando proibir, vetar através da convenção, mas eles estão criando regras que possibilite uma harmonia de quem está alugando, do proprietário e de todos os condôminos. Mas o grande questionamento dos condomínios nessas locações é a grande rotatividade, é a quantidade e as despesas, que se não forem individualizadas, elas geram prejuízos para os demais. Então, aquele proprietário que nesse momento está fazendo a locação, inclusive é importante destacar muitas locações por curtíssima temporada nesse momento, Elias, porque mais de 95% da ocupação hoteleira no estado de Alagoas está preenchida. Então, a gente sabe que muita gente vai buscar o quê? Vai buscar os condomínios, né? Mesmo casa, mesmo condomínio vertical, horizontal. Então, precisa existir regras, tudo precisa ficar muito claro para que o proprietário, com seu direito de propriedade, esteja usufruindo, né, desse investimento que está ficando cada vez mais comum, e que os outros condôminos não sejam prejudicados com essa locação. Agora, doutor César, dentro desses cuidados, vale a pena detalhar um pouco mais os contratos, de modo que a gente possa prever o acordo de valores, a entrega das chaves e algumas regrinhas de conduta que muitas vezes são exigidas dentro do todo onde está inserido aquele imóvel? Exatamente, Elias. E o grande problema quando a gente fala em locação por curtíssima temporada via aplicativo é a informalidade, né? Essa facilidade, mas de forma informal, ela muitas vezes ela traz prejuízos para quem está alugando, né, e para quem vai alugar. Então, mesmo que exista essa informalidade, nesse período de carnaval, as locações elas costumam ser um pouco mais altas, os valores costumam ser por um período maior de dias. Então, a recomendação, logicamente, é que exista um contrato firmado entre as partes com garantias para ambos. A forma que aquele imóvel está sendo recebido, quantas pessoas podem ficar naquele imóvel e passar também quais são as regras. Aquele proprietário, quando ele transfere aquela responsabilidade para quem está alugando, ele sabe que aquele morador, naquele momento, mesmo que eventual, se ele descumprir a convenção, o regimento, a unidade vai ser multada. E essa multa fica para a unidade. Então, por que ninguém pode alegar um desconhecimento para se eximir de uma responsabilidade,
é muito importante que quem está alugando saiba quais são as regras. Olha, os horários são esses, os limites são esses, você pode entrar com tantas pessoas, essas são as regras aqui. Porque com isso vai evitar problema, inclusive para quem está alugando, que poderia alegar, olha, eu não sabia que não poderia fazer a utilização da piscina após as 22, não sabia que realmente eu só poderia levar tantos convidados. Então, tudo que for acordado é muito bom ficar por escrito, porque garante para o inquilino, para o proprietário e para aquele condomínio como um todo. Bem, as regras do condomínio, então, precisam constar dentro do contrato, dentro desse detalhamento que a gente está falando. O senhor está falando também em número de pessoas, e isso precisa ficar muito claro. Esse contrato precisa prever, por exemplo, a presença ou a impossibilidade da presença de pets, doutor? Exatamente. Quando você faz uma locação, você transfere realmente todos os direitos de utilização. Então, os deveres e obrigações, quem está habitando, mesmo que temporariamente, ele tem as mesmas características de um condômino. Já está pacificado no tribunal que o condomínio ele não pode proibir animais nas unidades residenciais, desde que cumpridas as regras e que não atrapalhem saúde, segurança e sossego. Então, nessas regras, precisa ficar claro, olha, o animal ele precisa ser transportado no elevador de serviço, essa é a saída do animal, essas são as regras, se ele causar algum tipo de problema, essas são as consequências. Então, todas as regras do regimento e da convenção, quem está habitando naquele momento vai precisar cumprir. Então, é muito importante que o proprietário entregue essas regras até para ele não ser surpreendido com uma multa. E com relação a essa multa, também é muito importante estar no contrato, né? Que qualquer prejuízo que ocorrer naquele imóvel, inclusive na aplicação de penalidades, vai ser repassado para quem estava habitando. Então, tudo precisa ficar muito bem claro, vistorias, as regras, para que nenhuma parte seja prejudicada nesse momento tão esperado, tão festivo. Mas as pessoas, como você muito bem falou, acham que nesse momento as regras estão abolidas, que pode tudo no carnaval. O divertimento realmente é muito esperado, mas a gente tem que lembrar o limite das pessoas e que conviver em coletividade é importantíssimo que as regras sejam cumpridas. Agora, doutor, quanto ao inquilino, aquele que está locando esse imóvel, é importante, quem sabe, fazer uma vistoria junto ao proprietário. Ele, nesse sentido, pode evitar surpresas e também decepções, porque as fotos, muitas vezes disponibilizadas, não retratam a realidade, o todo daquilo que compõe o próprio imóvel e o condomínio em geral. É importantíssimo e hoje, inclusive, com a nossa tecnologia, as vistorias muitas vezes elas ocorrem por vídeo, ao vivo, através de algum aplicativo, e a pessoa do estado que ela está, da cidade que ela está, ela vai acompanhando para verificar se o imóvel realmente corresponde às suas expectativas. Porque muitas vezes aquela vistoria que vai só demonstrar a forma que o imóvel está sendo entregue pode realmente causar uma frustração. Como você muito bem disse, às vezes não corresponde a foto com a realidade. Então, inclusive, vistorias virtuais estão sendo realizadas e é importantíssimo para quem vai alugar, que realmente tenha certeza do que está alugando, e aquela vistoria final, para que após a entrega das chaves, o proprietário não alegue, olha, ocorreu tal problema, existe, e levar uma demanda dessa para o judiciário. Então, uma vistoria antes e uma vistoria depois vai resguardar ambas as partes. Bem, doutor, eu fico aqui imaginando sobre... Se torna obrigatório, por parte de quem está locando, para com o síndico, para com o próprio condomínio, um dever de identificar e repassar essa identificação para a autoridade condominial sobre as pessoas que estão locando o seu imóvel. Se são 10 pessoas, os nomes são esses, o seu CPF, as suas identificações, como um elemento agregador da segurança de todos? Com certeza.
certeza, inclusive segurança, é um dos itens mais falados para aqueles condomínios que queriam proibir as locações por temporada, né? A segurança por essa rotatividade, quando o condomínio nem sabe quem está naquele momento, quantas pessoas estão naquele apartamento. Cada condomínio, ele possui a sua regra, a sua forma de gestão de segurança. Então, quem está alugando vai ter que respeitar. Então, é muito importante que a portaria possua um cadastro para saber, só aquelas pessoas estão autorizadas a subir no apartamento, a forma de acesso da garagem é essa. Muitas vezes, inclusive, aquele proprietário, se ele vai querer dar o acesso para a garagem, ele sabe que ele vai ter que passar o controle para ele, porque muitas vezes a regra do condomínio é, não adianta buzinar que a portaria não vai abrir. Então, quem está alugando está vinculado a todas as regras existentes, né? Não pode existir nenhum tipo de situação atípica que possa colocar em risco a coletividade. Por isso que eu sempre digo, quem está naquele momento, mesmo que de forma eventual, de forma temporária, ele tem os mesmos direitos e mesmas obrigações de um condômino. E o proprietário precisa estar muito atento, porque a falta desse tipo de observação vai gerar para ele um prejuízo, que pode ser uma multa que foi aplicada para a unidade e que aquele proprietário vai acabar arcando. Bem, doutor, um outro problema diz respeito à disputa pelo salão de festas. Todo mundo quer o salão de festas, mas muitas vezes é uma unidade de salão de festas, ou duas, ou três, sempre em um número muito menor do que o número de pedidos. Tem uma regrinha, uma dica aí para a gente poder superar essa situação, doutor? Olha, cada condomínio, através do seu regimento interno, ele cria as regras da locação da churrasqueira, da locação do salão de festa. Inclusive, alguns condomínios, para evitar esse tipo de problema, brigas, inclusive, né, por essas locações, eles criam nas suas regras que períodos festivos como esse, dependendo do tipo de feriado, então, vamos dizer, Natal, Ano Novo, Carnaval, períodos que seriam muito disputados, eles não podem ser alugados, exceto que para o condomínio, para uma festividade coletiva, né? Então, tem condomínio que cria tal regra, olha, tem que reservar com tantos dias de antecedência mínima e às vezes máxima. Até porque se não existir uma antecedência máxima, hoje eu falo, olha, eu quero reservar para o Carnaval de 2027, né? Então, assim, tem que existir realmente, as regras precisam ficar claras, né? A regra do jogo é essa, para que todo mundo possa saber, estar ciente e respeitar. Alguns condomínios não criam essas regras e realmente é por ordem de chegada. Olha, dei sorte, fiz a locação e consegui. E alguns condomínios, inclusive, também criam para que essa utilização ela possa ficar para mais unidades, ela garante um número máximo de locações por mês ou até por ano. Então, essa unidade ela pode locar 3 vezes por ano, exceto se faltando tantos dias não tiver locado, aí para o condomínio. Como muitas vezes é uma taxa de utilização, não é nem bom ter aquele salão vazio, até porque essa área comum realmente ela foi feita para a utilização, para o lazer daqueles condôminos. Muito bem, doutor César Nantes, muita tranquilidade, né? Muita calma e muita alegria e muita conversa pode ser o denominador comum de boa parte desses possíveis conflitos que podem ficar sempre na possibilidade e a gente passar aí a Semana Santa, o pessoal acalma um pouquinho mais. Doutor, muito obrigado. Eu agradeço e até a próxima. Doutor César Nantes é advogado condominial, a gente estava conversando aqui, viu, sobre aluguel por temporada, sobre festas em condomínios residenciais durante o Carnaval. Fica muito tranquilo mesmo.